Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje. Uma aula onde tem uma mistura de geometria analítica com geometria plana. Essa questão caiu na Universidade Federal do ABC, que diz o seguinte: calcule a área do trapézio em destaque na figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros. Então, naturalmente, a área deverá sair em centímetro quadrado. Muito bem, pessoal. Sempre seguindo a minha recomendação, a minha orientação. Todo exercício de matemática e física, você começa sempre partindo da pergunta. Qual é a pergunta do exercício? A área do trapézio. A área do trapézio, você já sabe que área é igual a base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Algum aluno mais distraído, ele vai olhar essa figura, mas professor, o trapézio não é assim, não é dois lados paralelos e os dois não necessariamente paralelos? Sim, mas olha aqui, eu tenho dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Mas normalmente você vê a figura do trapézio dessa forma assim, ó, regra geral, né? Onde essa base aqui é maior, chama de B maiúsculo, a base menor de Bzinho minúsculo e a altura sempre fazendo 90 graus com uma das bases aqui, tá? Então essa aqui é a altura desse trapézio. Mas aí o aluno fica meio confuso por causa dessa figura. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa figura e vou colocar nesse formato aqui. Bem, então agora sim, agora a figura está parecida com o exemplo teórico que deixei aqui. Então, resta eu descobrir essa base maior e essa base menor. Essa altura aqui, ó, que vai de 2 a 4, que seria essa medida aqui de 2 até 4, claro, se ela chega no 4 a partir do 2, então ela mede 2 centímetros, já que ele está falando para adotar como centímetros essas unidades. Então, o meu H eu já sei que é 2 centímetros. Agora, olha só, gente. Se eu conseguir calcular essa altura aqui, ó, que seria a ordenada do B, eu já eu consigo obter a medida da base maior. Assim como, se eu obtiver aqui essa altura aqui, essa ordenada no eixo Y, eu consigo descobrir a medida, porque vai do zero, olha só, o zero está aqui, né? Do zero até essa altura do A aqui. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Então você vai montando uma linha de raciocínio aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura, mas eu não tenho a base maior, muito menos a base menor. Bom, então você vai pensar o seguinte, gente. Olha só. Não foi por acaso que ele deixou dado esses dois pontos aqui, ó. Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de C, eu vou chamar esse ponto aqui de D. Sempre definindo os pontos com letra maiúscula, tá? Um padrão aqui de definição. Então, o ponto C eu tenho aqui que tem as coordenadas. Olha só, gente, o ponto C, muita gente confunde, ó. O X dele tá aqui, ó, no eixo X aqui. É 0, então você coloca o 0 aqui. E a ordenada está no eixo Y, que é 1, então é 0 e 1. O ponto D está mais fácil de descobrir, está bem claro aqui. O X vale 1 e o Y vale 3. Para que eu fiz questão de definir esses dois pontos? Porque a partir desses dois pontos eu consigo definir a equação dessa reta R aqui. Uma vez obtida a equação da reta R, se eu substituir nessa equação o valor 2, eu vou achar a ordenada do ponto A, ou seja, esse valor do Y aqui. Assim como se na mesma equação eu substituir no lugar do X o 4, eu vou obter o Y do ponto B. Entenderam? Então, próxima tarefa, elaborar a equação da reta R. Bom, eu tenho vários jeitos de fazer, tá, gente? Particularmente, eu gosto mais dessa forma aqui, que é com determinante. Então, como é que eu monto o determinante a partir de dois pontos? Então, vamos lá, gente. Ó, sempre começa x, y e 1, ok? Depois copia qualquer um dos dois pontos aqui. Vamos começar pelo C.
o x é 0, o y é 1, e a terceira coluna você sempre complementa com 1. Então, essa terceira coluna é sempre 1, tá? Então, vou deixar até aqui, ó, 1 também. E aqui eu coloco o x e y do D, que é 1 e 3. Então, está aqui montada a minha matriz 3 por 3, onde vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Beleza, agora, claro que aqui o mais fácil é utilizar o método de sarros ou sair. Então eu copio aqui a primeira coluna, que é o x, 0 e 1. Copio aqui a segunda coluna, que é o y, 1 e 3. Para não confundir, eu circulo aqui as diagonais principais, que seria esse daqui, depois essa outra diagonal e por último essa diagonal. Bom, uma vez feitas essas diagonais, o que eu vou fazer? Olha só, gente, eu vou aproveitar aqui e ensinar principalmente para alunos que têm muita dificuldade na hora de calcular determinante, porque acaba errando no sinal. Eu vou ensinar um jeito aqui, de forma que vocês não mais vão errar no sinal. E claro, o resultado tem que ser igual a 0. Lembrando, gente, toda vez que você fizer isso daqui, se ela não for igual a 0, se for diferente de 0, o que acontece? Os pontos não estão alinhados. Então, para que 3 ou mais pontos sejam alinhados, a determinante tem que ser 0. Ok? Beleza? Vamos lá, então. Agora, calculando aqui, ó, como é que eu calculo esse determinante? Faz assim, ó, parênteses menos o outro parênteses aqui. Gente, esse método é infalível. Você nunca vai errar em sinal. Agora, você vai falar, no primeiro parênteses da esquerda, você vai multiplicar as diagonais. Então, x vezes 1 dá x, x vezes 1 dá x, então você coloca aqui x. Y vezes 1 dá y, vezes 1 dá y também, mais y. 1 vezes 0 dá 0, vezes 3 também dá 0. Eu vou colocar aqui só para efeito de didática, mas não há necessidade. Tá? Muito bem. Aqui eu já preenchi o primeiro parênteses. Agora vamos preencher o segundo parênteses. Então eu vou circular aqui agora as diagonais secundárias. Bem, agora aqui, ó. Gente, o início da multiplicação tanto faz, tá? Você pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não há problema nenhum. Então aqui, ó, y vezes 0 vezes 1 vai dar 0, então vou colocar 0. X vezes 1 dá x, vezes 3 dá x, mais 3x. Cuidado com os sinais, sempre obedecendo os sinais, tá, gente? Aqui deu tudo positivo, ok. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, igual a 0. Bom, o primeiro parênteses aqui pode eliminar direto, porque aqui é positivo, então fica x mais y. O 0 nem vou considerar. Menos o 0 também aqui eu não considero. Menos com mais dá menos 3x. Menos com mais também dá menos 1, igual a 0. Então eu junto os termos semelhantes. X menos 3x vai dar menos 2x. Mais y menos 1 igual a 0. Bom, pessoal, aqui eu cheguei já na equação geral dessa reta. Mas, se tivéssemos aí alternativas, muito provavelmente não estaria dessa forma. Por quê? Por uma razão mais estética do que qualquer outra coisa, eles sempre deixam o x positivo. Então, multiplique todos os termos por menos 1. Então, vai ficar 2x positivo. O y, que era positivo, com menos, vai ficar menos y. O menos 1, que era negativo, com negativo vai dar positivo. Lembrando, gente, são iguais, tá? Tanto faz essa equação de cima ou a equação, é a mesma equação. Não muda nada, muito menos a inclinação da reta. Então, aqui eu tenho a equação dessa reta. Agora, olha só, eu quero descobrir as coordenadas do ponto A. Então, no ponto A, quanto vale o x? O x vale 2, olha aqui. Então, no lugar do x, eu vou substituir nessa equação 2 vezes o x, que agora é 2 também, menos y mais 1 igual a 0. Bom, aqui vai dar 4 menos y mais 1 igual a 0. Bom, como o y está negativo, eu vou passar o y para a direita e mantenho os números aqui. Então, 4 mais 1 dá 5. Menos y passou para cá, ficou y. Ou seja, então meu y é igual a 5. Então, as coordenadas do ponto A é 2 e 5. Pronto, já descobri isso aqui. Então, quer dizer que essa altura aqui, ó, estou falando em relação ao eixo y, vai do 0, aqui, que é esse ponto, até o 5, que é esse daqui.
Então já vou marcar aqui o 5, beleza? Então essa base menor, eu já defini, mede 5. Então vou escrever aqui, Bzinho igual a 5 centímetros. Agora vamos fazer a mesma coisa para o B maiúsculo. O x dele vale quanto? Vale 4. Então no lugar do x eu coloco 4 agora. Então substituindo na equação aqui. 2 vezes 4 menos y mais 1 igual a 0. Fazendo a mesma coisa. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. Então as coordenadas do ponto B, sempre o x primeiro, é o 4 e 9. Agora sim, agora eu tenho a base maior, que é 9 centímetros. Então aqui eu tenho a base maior, base menor e tenho a altura. Agora é só substituir. Área igual a base maior, que é 9, mais a base menor, que é 5, multiplicado pela altura, que é 2, sobre 2. Como aqui é multiplicação, você pode cortar o 2 com 2. Simplifica aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 9 mais 5, 14. Então, a área desse trapézio é 14 centímetros quadrados. E está liquidada a fatura aqui. Entenderam, pessoal? Pessoal, se você gostou dessa aula, não deixe de fazer a sua inscrição e também deixe o like caso tenha atendido a sua expectativa também, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!